Olá, eu sou a doutora Silvia Ramuti e hoje eu venho conversar com vocês sobre a fome e o apetite. Apesar de eles serem distintos, eles estão interconectados e por isso que eu acho interessante abordar hoje aqui com vocês. Bom, primeiramente a gente precisa entender, o que é a fome. A fome nada mais é aí que uma necessidade fisiológica do organismo por comida. Então ela é vital para a sobrevivência do organismo, porque isso faz com que a gente ingira o mínimo necessário de comida para que a gente tenha esse organismo funcionando adequadamente. Para a gente pensar aí nessa questão da fome em si, ela é um pouquinho complexa, porque a gente tem inúmeros órgãos envolvidos, além disso a gente tem receptores, a gente tem hormônios envolvidos, e as três principais estruturas que fazem parte dessa questão do ciclo da fome, a gente tem então o cérebro, a gente tem todo o trato gastrointestinal, e além disso a gente tem o nosso tecido de gordura, tá bom? O nosso subcutâneo. Quando a gente pensa na questão do apetite, é um pouquinho diferente. Porque, querendo ou não, a grande maioria das vezes a gente não come porque a gente precisa comer. A gente come porque a gente quer e porque a gente gosta de comer. E o apetite é primordial quando a gente pensa nisso. O apetite ele pode ser, então, estimulado de várias formas. Então, visualmente, quando a gente olha para algum alimento, ou através do olfato, do odor que ele provém, ou até mesmo de uma memória recente. Então, às vezes eu comi um alimento que eu tive aí uma sensação prazerosa recentemente. Ao ver ele ou ao pensar nele, eu já vou estimular tudo isso. Então, como que funciona isso no nosso organismo? Então, primeiramente, eu vou ter aquele estímulo visual, vamos dizer, Então, eu vou estar vendo aquele alimento, posso estar cheirando aquele alimento, e isso, por consequência, já pode aumentar meu apetite. E isso não necessariamente tendo fome ou não, tá? Posterior a isso, devido a esse estímulo que foi feito, o que vai acontecer? Se a minha última refeição foi há mais de 2 horas, o meu estômago ele vai acabar contraindo para tirar aqueles resíduos que a gente tem ainda no estômago para deixar ele preparado para uma nova refeição. E além disso, ele vai aumentar um hormônio chamado grelina, tá? A grelina é o hormônio que a gente fala da fome, e isso nada mais é para a gente ingerir o alimento. A partir do momento que a gente ingere esse alimento, esse estômago ele vai distender, e lá a gente tem receptores de estiramento, que por consequência vão avisar o nosso cérebro que tem alimento lá dentro, tá? E isso, associado com o aumento do açúcar, vai fazer com que a gente tenha uma liberação de um hormônio chamado aí insulina, tá? A partir disso, a gente vai ter a digestão, vai ter a absorção dos nossos nutrientes, da alimentação que a gente acabou comendo, e por fim, a gente vai ter aí, então, uma liberação de um outro hormônio via tecido de gordura, que é a leptina, que é um hormônio que diminui a fome. Tá? O interessante é que quando a gente pensa em indivíduos obesos, esses indivíduos eles apresentam uma sensibilidade menor à leptina e por consequência isso faz com que eles comam maiores quantidades, mais vezes e por consequência acabem ganhando aí um maior ganho energético e por consequência acabe ganhando esse peso. Tá? Tudo isso acaba sendo informado no cérebro e quando a gente está lá no cérebro, isso é passado que a gente já se alimentou e que a gente já está satisfeito e que está tudo certo, tá? Quando a gente pensa na questão do desejo, é um pouquinho diferente, porque o desejo nada mais é que aquela vontade específica daquele alimento específico, tá? Na grande maioria das vezes, o desejo pode ter sim atrás dele uma carência nutricional, então a falta aí de alguma vitamina, de algum óleo mineral. Tá? E o nosso corpo, para contrabalancear, ele acaba aí optando por um alimento que ele provém aí muita energia, que são normalmente aqueles alimentos que têm muito açúcares e muita gordura na sua composição. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até uma próxima. Tchau, tchau.